Nova Venécia e Vila Velhense no Zenorzão. Para abrir o gols da rodada, o Leão embalou no Capixabão batendo Barcevila. Mas não foi nada fácil. O gol da vitória dos venecianos veio no início da segunda etapa com pênalti que o maestro Carlos Vitor deslocou o Aranha somente com o olhar matador. Será que os nortistas já vão brigar pelo título logo na estreia? Fim de jogo. Nova Venécia 1. Vila Velhense 0. Rio Branco e Vitória no Clebão. Nem o Rio escapou da maldição de empate da TVE. Quem começou com tudo foi o Alvianil, que abriu o placar com Diego Silva após cruzamento de Rodriguinho. Rio Branco 0. Vitória 1. Depois de perder uma enxurrada de gols, o Vitória levou o castigo no segundo tempo. Em bola levantada por Paulinho, Jordan de novo salvou a pátria capa preta igualando o marcador. Quem tá apostando em empate nesse capixabão tá levando uma graninha boa. Fim de clássico. Rio Branco 1. Vitória também 1. Real Noroeste Serra no Rochão. O Realzão segue imparável e mais uma vez contou com o show do craque Pichotti. O primeiro nasceu de passe de Marquinho, que Pichotti ajeitou e mandou da entrada da área sem chances para Bernardo. Real Noroeste 1. Serra 0. O segundo foi a pintura da rodada. Em cobrança de falta de fazer inveja a Ronaldinho, o cara tratou de dar mais uma vitória pros merengues. Fim de jogo. Real Noroeste 2. Serra 0. Desportiva e Rio Branco de Venda Nova no Engenheiro Araripe. Nos embalos de sábado à noite em Jardim América parecia que a maldição dos empates da TVE finalmente acabaria. O Brancão Polenteiro fez o primeiro em pênalti cobrado por Matheus de Cavadinha lá louco Abreu. Desportiva 0. Rio Branco de Venda Nova 1. Ativa teve até a chance de deixar tudo igual, mas para o desespero ainda maior dos grenais no Araripe, Elias mandou o pênalti lá no final da segunda ponte. Já o artilheiro Polenteiro não vacilou de novo. Após grande jogada de Marra pela esquerda, o atacante deixou seu segundo gol. Desportiva 0. Rio Branco de Venda Nova 2. A vitória polenteira parecia que iria sair, mas Ativa voltou aos trilhos na segunda etapa. Gerley pegou a sobra na entrada da área e meteu no cantinho sem chances para Giovanni Erperi pegar. Desportiva 1. Rio Branco de Venda Nova 2. E o milagroso empate veio no finalzinho após defesa de Giovanni, que Paulinho de cabeça pegou a sobra para decretar o empate. Estrela e CTE Colatina no Sumaré. Delay o jogo no Sumaré na segunda, fechou a rodada e finalmente o torcedor estrelense pôde comemorar uma vitória em seu estádio. Os colatinenses já tomaram a primeira pancadinha na primeira etapa com o mito Rafael Castro mandando para as redes e provando que pode ser o sucessor perfeito de Geraldo com a camisa alvinegra. Estrela 1. CTE Colatina 0. Na segunda etapa, os comandados do Pádua buscou a média de gols sofridos por jogo. Em cruzamento de Leomir Tiririca, pegou bonito de primeira para deixar a sua marca. Se os colatinenses acharam que pior não dava para ficar, estavam enganados. Estrela 2. CTE Colatina 0. E para fechar a conta, o artilheiro apareceu de novo. Em passe de Dudu, Rafael Castro dominou e escolheu o canto para fazer a alegria dos estrelenses, que lotaram o Sumaré mais uma vez. O estreludo ainda vai dar trabalho nesse moquecão. Fim de jogo. Estrela 3. CTE Colatina 0. Vitória e Nova Venécia no Salvador Costa. Dando pontapé inicial na quinta rodada, o Leão mais uma vez cometeu o crime na grande vitória e com seu artilheiro cravando como sempre. Gabriel Beck só entrou na segunda etapa e fez um carnaval antecipado na zaga alvianil. O primeiro gol nasceu de belo passe enfiado de Bonani para o atacante de primeira finalizar sem chances para Camilato. Vitória 0. Nova Venécia 1. No segundo, cara fez tudo. Beck pela ponta invadiu a área e foi derrubado por Kaique.
O próprio foi pra cobrança e cobrou no cantinho pra marcar mais um. Vitória 0. Nova Venécia 2. E para completar o hat-trick e a crise no time de Bento Ferreira, outra vez Bunani acionou o back na área e de novo de primeira o homem venceu Camilato para fechar o caixão ao Viamil. O único Gabriel que pode nos trazer o Exaelbeck e não o Jesus. Fim de jogo. Vitória 0. Nova Venécia 3. Vilavelhense e Estrela no Clebão. O Estrelão continua avassalador para brigar no topo e não tomou conhecimento do Barcevila. O primeiro veio em boa triangulação de Marcudinho para Neto cruzar na medida para Rafael Castro fazer o que sabe de melhor: botar a bola na rede. O homem nasceu para jogar nos times do Sul. Vilavelhense 0. Estrela 1. Na segunda etapa o alvinegro não perdoou e após Neto meter uns dribbles marotos, Soares soltou o pé de fora da área e contou com o desvio na zaga para marcar o segundo. Vilavelhense 0. Estrela 2. E o Estrelão queria convencer mesmo. Em chutão de tiririca pra frente, Marcudinho encheu o cu de nitro pra vencer a zaga Canela Verde e o goleirão só não entrou com bola, e tudo porque foi humilde. Vilavelhense 0. Estrela 3. E para transformar na maior goleada da competição, Neto completou o hat-trick de assistências, dando passe para Breno chegar batendo. O estrelense, que não está completamente iludido com o carrossel alvinegro, é completamente maluco. Fim de jogo. Vilavelhense 0. Estrela 4. CTE Colatina e Desportiva no Justinianos de Melo e Silva. Na sempre quente Caloratina, os Grenás finalmente tiveram um motivo para sorrir nesse capixabão. Ativa abriu o placar na parte final da primeira etapa em jogada de William Bersan pela direita, que cruzou para Maranhão livre, só empurrar para as redes colatinenses. CTE Colatina 0. Desportiva 1. Para garantir o primeiro triunfo, Grenasley roubou a bola e passou para Thiago, que carregou e finalizou sem chances pro goleirão. Será que enfim os Grenás engrenam no campeonato? Fim de jogo. CTE Colatina 0. Desportiva 2. Serra e Rio Branco no Robertão. No clássico da rodada, o Tricas Serrano venceu com autoridade os Capa-Pretas na sua casa. A artilharia aérea foi o principal trunfo da Cobra Coral. Em cobrança de falta, a zaga do Brancão ficou perdidinha e Lacraia subiu soberano para se antecipar a Bambu para abrir o placar. Nem no expediente de trabalho cochilo tanto quanto essa zaga capa preta. Serra 1. Rio Branco 0. Ainda no primeiro tempo, o tricolor matou a partida. Maicon, dessa vez cobrando escanteio, cruzou para a área e desta vez foi Bruno Luiz que se antecipou a Bambu para marcar. Eu acredito nos coringas do adulto Ney Barreto. F para o Cipriano e para o Brancudo, que acabou de entrar na zona. Fim de jogo. Serra 2. Rio Branco 0. Rio Branco de Venda Nova e Real Noroeste no Olímpio Perim. No repeteco da final do Capixabão do ano passado entre as duas equipes, caiu foi um temporal lá no Polentão. Antes do aguaceiro cair, os merengues abriram o placar. Tony Galego deu uma deixadinha com categoria para Ícaro finalizar com ainda mais categoria sem chances para Giovanni Perim. Rio Branco de Venda Nova 0. Real Noroeste 1. Com o Toró caindo, parecia que o jogo ficaria nas mãos do Real. Mas a cera absurda dos visitantes teve seu castigo aos 50 do segundo tempo em pênalti que Peixoto cobrou, vencendo o Edinho e deixando tudo empatado no Olímpio. Se os polenteiros gostassem de vencer o tanto que gostam de empatar nesse estadual, estariam bem melhores na tabela. Fim de jogo. Rio Branco de Venda Nova 1. Real Noroeste também 1. Começando pela Copa do Brasil. Real Noroeste Operário no Rochão. Para espantar finalmente esse fantasma do fute capixaba, o Realzão fez a boa lá em Naria. Os merengues fizeram o primeiro, que aproveitou que a zaga dos caras bateu cabeça e só teve o trabalho de tirar Simão e mandar pro gol vazio. Real Noroeste 1. Operário 0.
Mesmo com o Real indo bem na partida, os paranaenses chegaram ao empate em boa jogada, que rondou a área merengue e Paulo Sérgio livre marcou. Real Noroeste 1. Operário também 1. Todos os capixabas já estavam com o cu na mão, mas o Real ainda no primeiro tempo voltou a ficar na frente. Alex Pichotti cobrou falta na área e Simão deu aquela colaborada e fez a nossa alegria, deixando a bola morrer no fundo das redes. Simão agora está perdoado por ter catado tudo contra a gente na Série D que eliminou o Santão. O capixaba quase infartou na segunda etapa com pênalti perdido por Paulo Sérgio Pedro Botelho, salvando quase em cima da linha e ainda com uma expulsão. Mas no final o Real segurou a vitória e garantiu a classificação para a próxima fase. Fim de jogo. Real Noroeste 2. Operário 1. Nova Venécia e Ferroviário no Zenor Pedrosa. Para buscar fazer ainda mais história, o Nova Venécia mais uma vez provou que veio para fazer história no fute capixaba. O jogo começou com os venezianos parando no goleiro dos cearenses, que resolveu catar até vento para não deixar o Leão fazer o primeiro. No final do primeiro tempo, o Ferroviário abriu o placar com cabeça azul Vandison infiltrando na zaga veneziana e vencendo Harrison. Quem não ficou puto nesse gol é maluco. Nova Venécia 0. Ferroviário 1. Mas se tem uma coisa que não pôde fazer é duvidar do Leão. O super reserva Patrick entrou e em cruzamento de Dodô ele apareceu na área para empatar e fazer a esperança da torcida crescer na virada. Nova Venécia 1. Ferroviário também 1. Já com os venezianos atrás do gol, entrando na mente do goleiro, Patrick recebeu na área e foi derrubado por Jonathan. Pênalti pro Leão. Carlos Vitor foi pra bola e com a calma de um camisa 10 fez o gol que garantiu o Leão na próxima fase e encheu ainda mais o bolso do Leão com o pequis da CBF. Vai ter 2 capixabas na segunda fase sim, para desespero de quem fala que não temos futebol. Fim de jogo. Nova Venécia 2. Ferroviário 1. Agora vamos para a 6ª rodada do Capixabão. Serra e Vitória no Robertão. No primeiro confronto dos desesperados da rodada parecia que o Alvianil iria finalmente voltar a vencer, mas o Tricas do adulto Ney Barreto não desistiu. A bola foi balançar a rede só no segundo tempo. Edinho arrancou pela esquerda e bateu cruzado. Bernardo rebateu e o jovem Caiqui aproveitou para abrir o placar para a Águia. Serra 0. Vitória 1. Para empolgar ainda mais os alvianis presentes no Big, Robert Bernardo de novo não conseguiu espalmar a bola para longe e o craque Edinho tratou de ampliar para a equipe de Bento Ferreira. A comemoração foi tão grande que o Ronaldinho do Irã foi até batizado no alambrado. Serra 0. Vitória 2. Quando parecia que estava tudo perdido, o próprio tricolor Maicon resolveu colocar a pica na mesa para ajudar o Tricas. Primeiro lateral cobrou o escanteio que Lacraia venceu a zaga adversária para diminuir. Se os atacantes serráqueos não resolvem, pode deixar com o zagueirão que ele não perdoa. Serra 1. Vitória 2. E para completar a reação serráquea, Maicon cobrou falta com maestria para vencer Camilato e garantir mais um empate no campeonato. Admita. Maicon já superou os farsantes Roberto Carlos e Marcelo. Fim de jogo e mais um empate. Serra 2. Vitória também 2. Rio Branco e Rio Brando de Venda Nova no Clebão. Indo para mais um confronto direto para fugir do rebaixamento, o Brancão da capital espantou o jejum contra o Polenteiro na Bacia das Almas. Quem começou na frente foram os vendanovenses em gol que o câmera ficou perdido e só deu para ver Matheus encobrindo o Diogo para abrir o marcador. Reclamar do Matheus não brocar, os polenteiros não podem. Rio Branco 0. Rio Branco de Venda Nova 1. O Capa Preta não sentiu o gol e foi na busca da reação ainda no primeiro tempo. Felipe Ferraz baixou o Tony Kroos e deu um belíssimo lançamento para Matheus Gama bater forte sem chances de reação para Giovanni Perin fazer a defesa. Rio Branco 1. Rio Branco de Venda Nova também 1.
A virada do Brancudo veio após o zagueirão Polenteiro se atrapalhar todo e dar de bandeja para João Douglas, que só deu um toque de cobertura para botar os capa-pretas na frente. A fase dos polenteiros tá tão ruim que toma até gol de quem não marcava há 7 anos. Rio Branco 2. Rio Branco de Venda Nova 1. O tricolor das montanhas ainda buscou o empate após a defesa capa preta cochilar e no rebote Peixoto com muita calma finalizar pro gol. Rio Branco 2. Rio Branco de Venda Nova também 2. E já batendo 51 do segundo tempo, um cara da Bíblia finalmente deu gosto da vitória pros torcedores alvinegros. Paulinho cruzou na medida para Neemias cabecear no canto e dar o primeiro trunfo alvinegro no Capixabão. É o começo da remontada do Brancão de Eliomar Pereira no estadual. Fim de jogo. Rio Branco 3. Rio Branco de Venda Nova 2. Desportiva e Vilavelhense no Engenheiro Araripe. Na partida que poderia marcar a arrancada, Grêmio no campeonato, Barcevila estragou a festa no finalzinho. Ativa abriu o placar já na segunda etapa em escapada de Gerley pela esquerda, que tocou para Paulinho, que de calcanhar ajeitou para William Bersan chegar fuzilando a meta do Vila. Desportiva 1. Vilavelhense 0. E quase nos acréscimos, o Sadio Mané sem grife tratou de botar água no chope dos grenás. Erlon passou para Yaro, que bateu entre as pernas de Rafael para garantir mais um ponto fundamental para manter os Canela Verdes no G4. Fim de jogo. Desportiva 1. Vilavelhense também 1. Real Noroeste CTE Colatina no Rochão. Embalado pela classificação contra o Operário, o Realzão não teve perdão no Rochão contra os colatinenses. Os merengues não precisaram se esforçar tanto, já que abriu o placar em um gol contra de Danilo após desvio de Djavan. Real Noroeste 1. CTE Colatina 0. O Real chegou ao segundo em pênalti sofrido por Rogerinho. Tony Galego finalmente desencantou e cobrou no canto sem chances para Josimar. Real Noroeste 2. CTE Colatina 0. Na segunda etapa, o Real ativou o modo apelão. Tony Galego deixou mais uma vez sua marca, cabeceando no contrapé de Josimar para fazer o terceiro. Real Noroeste 3. CTE Colatina 0. 2 minutos depois, o quarto gol veio de novo com a zaga do CTE sendo inimiga da defesa. Djavan cruzou e Gigante chapou bonito para mandar pro próprio gol. O jogo poderia ter terminado empatado se os zagueiros do CTE tivessem lembrado do pequeno detalhe do gol adversário ser do outro lado. Real Noroeste 4. CTE Colatina 0. E a vergonha colatinense não parou. Um segundo depois do replay do outro gol, Alex Pichotti invadiu a área e fez o quinto para fechar o massacre no Rochão. Se colocar esse Real para jogar contra a seleção brasileira, aposto sem conto nos merengues. Fim de jogo. Real Noroeste 5. CTE Colatina 0. Estrela e Nova Venécia no Sumaré. No jogo mais importante da rodada, a torcida estrelense lotou o Sumaré, mas o Leão Malvadão estragou a festa cachoeirense. Os venecianos abriram o placar em roubada de bola de Ia, que cruzou na medida para Patrick Brocar. Não é só o Ferroviário que vai ter pesadelo com o Patrick. Estrela 0. Nova Venécia 1. Para buscar a reação, o Estrelão foi embalado pela massa alvinegra e chegou ao empate em pênalti que Rafael Castro cobrou sem nenhuma chance para Harrison. Nem o NV escapou de ser pego pela lei do ex. Estrela 1. Nova Venécia também 1. Mas o Leão queria estragar mesmo a festa do Estrela. Em boa jogada de Andrei pela direita, o Rei Arthur furou na primeira, mas na segunda vez não vacilou e mandou pro gol para dar a quarta vitória seguida pros venecianos. O noroeste do estado tá carregando o fute capixaba nesse começo de ano. Fim de jogo. Estrela 1. Nova Venécia 2. Espero que tenha gostado. Se inscrevam no nosso canal e deixem aquele like maroto no vídeo. Saudações, capixabas!